Eu nem ia mostrar, mas não dá, né? Fazendo os preparativos aqui para a filmagem do próximo vídeo, o roteiro, caiu dentro do SUP. Ah, meu Deus do céu! No título de hoje, como aclimatar os corais à minha iluminação? Bora! Meu Deus do céu, pode isso? Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, mamãe, aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa, obrigado a vocês. Ted Ray fica aqui, meu livro, temos o livro, Zé Carlos, temos o livro disponível ainda, tá? Eu mandei fazer umas edições a mais, graças a Deus, né? Tá vendendo bem, a gente tem que dar aquela esticadinha para poder atender o pessoal que está comprando ainda. Logo não vai ter mais, eu venho com essa conversa há muito tempo, né? Olha o lobo, esse cara tá com mais de 1000 livros ainda lá. Vai acabar, hein? Vai acabar. É só entrar em contato pelo WhatsApp, aí tem o link de descrição, tem o número na descrição do vídeo. Curso básico de aquarismo com 40% de desconto, mês das mulheres, um presentaço às girls aquaristas do nosso Brasil, as mulheres aquaristas. Temos também os nossos suplementos, tá aí, ó, toda a linha de suplemento Aqua Show, aqui, incluindo o nosso Aqui Carbon. E, claro, o grupo Aquaristas Aqua Show VIP. É só entrar em contato e acessar pelo link. E falou uma verdade, né? Aí eu conversando com ele mandou um recado aqui bem legal. Olha só o que ele escreveu aqui pra mim, é o Silvio Oliveira. Vamos lá. Alberto, aqui é o Silvio, o cara que ficou famoso. Um dentre os 18 mil inscritos. É verdade, né, gente? Já estamos com quase 20 mil inscritos. Seus vídeos realmente são longos. Pelo amor de Deus, nem o Ted aguenta. Legal, legal. Parece série de TV. KKK. Um abraço. E PS, sonho realizado. Eu falei pra ele, o Ted é o primeiro a reclamar mesmo, vira e mexe, quer ir embora e não quer ficar comigo lá, né? Mas grande abraço. Obrigado pela confiança. Aí perguntei, posso publicar o seu comentário? Ele escreveu assim, vou perguntar ao meu advogado, o tio Binho, ou o tal Fadoni, o apelido dele é tio Binho. Beleza. Meu querido, obrigado de coração pelo acompanhamento e tudo mais. Gente, eu vou botar aqui porque tá molhado, tá? Não, dá pra ler, de boa, vamos lá. Olha, comentário também do Gabriel Alves, muito legal o que ele falou. Alberto, eu sou biólogo, tenho aquário desde criança, mas foi depois de adulto que levei o hobby a sério. Há 3 anos, passei para o aquarismo marinho e desde então assisto os seus vídeos. Obrigado, meu querido. E já cheguei logo dizendo que sou biólogo, não na intenção de dar uma carteirada, mas sim dizer que você vive se desculpando com os químicos, biólogos e demais profissionais por, às vezes, não usar o termo técnico, entre aspas. Quem tem o mínimo conhecimento jamais se irritará ou perderá o tempo corrigindo a sua explicação tão valiosa, pois além de correta, ela vem de modo acessível a todos, do modo acessível. Do que adianta falar de modo acadêmico se para muitos você estaria falando grego? Há uma frase famosa que, apesar de não ter prova, dizem que é do Einstein, eu já ouvi falar, e que diz o seguinte: se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque não entendeu bem a coisa. Então, se você tem essa capacidade de simplificar o assunto tão complexo, isso só mostra o quão dominante do assunto você é. Desejo todo sucesso à sua vida, um ótimo trabalho e que Deus te abençoe. Bom,
muito legal, muito legal. Eu agradeço de coração, Gabriel. Mas vamos lá, vamos ao assunto de hoje, que é como eu faço para adaptar a minha iluminação ao coral que eu acabei de comprar. Eu já tenho um vídeo falando de forma geral sobre isso, mas eu mesmo assistindo meu vídeo, eu tenho coragem, o cara tem paciência de dar o like. Dá o like! Agora, 3, 2, 1, like, obrigado. O cara tem paciência de assistir o próprio vídeo, ninguém merece. Pois é, ninguém merece. Mas é que eu gosto tanto de mim, eu me amo. Brincadeira. Mas vamos lá, eu gosto mesmo de mim. Então vamos lá, a gente assistindo esse vídeo, né, até por indicação de um amigo muito legal que todos conhecem aqui no canal, William Barbosa. Lembra dele? Pois é, o William, há uns meses atrás, me deu essa sugestão. Falou, Alberto, eu sei que você já falou de forma pequena, mas que tal um vídeo sobre... Posso usar toda a potência da minha luminária? E aí, essa questão da adaptação do coral, no momento em que ele chega ao seu aquário, como é que eu aclimato? Porque ó, a gente faz a aclimatação da água, da temperatura, de pH, faz o banho preventivo, faz o blá blá blá, o bli bli bli, banho com água doce, blá, blá, blá. E a luz? Como é que a gente condiciona, como é que a gente aclimata? E aí nós temos algumas considerações importantes. Entenda uma coisa, pessoal, é preciso você ter na cabeça que quem é ansioso, uma pessoa ansiosa, raramente tem o sucesso esperado no aquarismo. Ele fica mexendo numa coisa, ele fica mexendo em outra, ele não dá tempo, é aquela coisa, a velha coisa da casquinha de ferida, sabe? Tá lá a casquinha, o cara vai lá, tá começando a cicatrizar, ele cutuca, sangra de novo. E assim vai. E isso, dependendo do caso, isso pode virar, sim, um câncer. Ou seja, uma coisa que não tem cura, uma coisa que, a princípio, né, não é de solução, não vamos dizer que não tem cura, mas que não é de solução tão simples como seria se ele tivesse a paciência de deixar, de tirar, de keep your hands out, no último vídeo, lembra? Pois é, em cima disso, se faz extremamente necessário que você tenha desperte essa capacidade de aguardar. É muito, mas é muito comum grandes insucessos de manobras que até iriam dar certo, porque o cara não tem a paciência de aguardar e acaba queimando, melando o tratamento, tá? Em cima disso, a gente precisa ter em mente que para se fazer uma aclimatação adequada é necessário ter paciência. Se faz necessária a paciência. Porque senão você pode e muitas vezes você perde o coral por causa de uma coisa tão simples, tão básica, que é não se ater, não prestar atenção nesse sentido. Ok, e como é que nós fazemos? Existem duas situações bem distintas, bem distintas. A primeira é você ter 100% do conhecimento da procedência desse coral. Você, seja ele vindo de um ambiente natural ou seja ele vindo de um cativeiro, de um outro aquário, uma bateria de loja e por aí vai. Vamos ao primeiro caso? Se ele é do ambiente natural e foi você que coletou, o que é muito difícil no nosso Brasil, mas é possível que isso aconteça, ou melhor ainda, se é de uma fonte que coletou e você tem o conhecimento de onde ele foi coletado, faz-se necessário, é legal você saber se o coral foi coletado a flor d'água, a 1 metro, a 2 metros. Por quê? Porque isso vai fazer com que você saiba posicionar esse coral de uma forma mais próxima ao ambiente onde ele estava antes. Se é um coral que é daquele tipo que quando a maré baixa o bicho fica praticamente fora d'água e às vezes até fora d'água, meu amigo, tirar esse coral do ambiente e jogar ele para o fundo do aquário é decretar 50% de chance de fracasso, de necrose, de morte do tecido. Porque o estresse que ele irá provocar, que ele irá sofrer, ele vai fazer... Ele expulsa a zooxantellae, ele vai passar por um problema seríssimo de mudança na sua formação do seu metabolismo natural, da sua forma natural de se comportar. E isso muitas vezes num cativeiro, em ambiente fechado, muitas vezes com exportação de nutriente ruim, e excesso de nutriente que a pessoa às vezes acha que tá bom e taca suplemento, taca comida de coral. Então tudo isso pode levar à morte e à perda da muda do coral em questão. Assim,
99% dos casos não é nessa situação. Mesmo que o coral seja de ambiente natural, você não tem conhecimento a que profundidade ele foi coletado. Portanto, nesse caso, eu sempre parto da premissa de que em ambiente natural, a luz sempre é superior em muito ao nosso aquário. Normalmente é o dobro, é o triplo daquilo que a gente oferece aqui dentro. Principalmente se você tem luminária LED, se você tem HQIs aí de 150, 250 watts, opa, você já está bem próximo do sol, o choque é muito inferior. Mas se você tem uma luminária LED convencional, muitas vezes subdimensionada, top, porém subdimensionada, muito cuidado. Por quê? Porque esse coral vem de um ambiente onde ele necessita de luz, ok? E qual é a conduta? A mesma que nós vamos ter na segunda hipótese. Qual é a segunda hipótese? Você tem conhecimento, comprou, nem que seja pela internet, por e-mail, por Mercado Livre, ou mesmo presencial na loja, observe, anote, fala, pô, na bateria do Alberto, a que altura estava esse coral? Ele está num LED, numa altura de 30 centímetros da superfície, da flor da água. Olha, eu peguei esse coral aqui, aquela acropora ali, ó, por exemplo, essa acropora que está aqui no meio, ela está a 20 centímetros, embaixo de um HQI. Se tu vai colocar no LED, joga ela na flor da água, embaixo do melhor ponto possível, da melhor fonte, do melhor lumes possível. Ok? Aquilo onde o seu par é mais elevado. Se você... mas eu não tenho par meter. Poxa. Então vamos na prática? Pega esse seu coral e joga ele na superfície, na flor da água, para receber o maior número de fótons possível, a maior emissão de fótons possível. Aí você verifica então que o cara tem aquela baita bateria, o aquário está contando, mas não é HQI, é LED e não é aquela baita iluminação, é aquela iluminação azul, pálida. Opa, você tem grande chance de ter mais sucesso colocando esse coral em condições semelhantes. Há uma homogeneidade, há uma tendência à homogeneidade hoje. Antigamente não, antigamente a presença de LED, não existia o LED, né? A presença de iluminação em aquários, ela estava muito diversificada em HQIs, T5 e T8. Existiam muitos aquários com excelente qualidade, com grande qualidade. Bastante T8, o cara colocava, era mais barato e funcionava. Então, o choque era muito grande quando você tirava um coral que estava acostumado ao AT5 e principalmente a T8, a T5 nem tanto, mas a T5 também. Na hora de migrar e colocar no seu aquário que tinha HQI, você joga ele lá para baixo. Como hoje eu tenho assim 99, 95% talvez, né? Apesar que tem muitos seguidores meus que têm HQI, usam a luminária LED, é importantíssimo que você faça essa observação e se atenha a esse detalhe. Procure colocar o coral, não importa muitas vezes se é um coral que gosta de muita luz ou não. É muito comum você ver às vezes LPS em baterias de loja subdimensionados e às vezes o bicho está uma bola de ping-pong, né? Aquela coisa... Parece que tomou um soco de luva de boxe, está inchado. Uau, olha que lindo, olha como esse coral está bonito, está aberto, né? Está viçoso. Não, ele pode estar num processo de morte. Ele pode sim estar no processo de morte. O bicho às vezes está com tão pouca luz que ele abre, ele fica desesperado. Na maioria, inclusive das vezes, não são todas as lojas, mas algumas lojas, a quantidade de luz da bateria muitas vezes é inferior à do aquário principal da loja. Aqui, por incrível que pareça, é o contrário. Eu tenho mais luz na minha bateria em watts litro, como é LED, tá? Do que aqui. Porque aqui, por ser HQI, eu tenho uma emissão mais completa. Então eu compenso isso lá colocando uma potência um pouco maior. Tá? Uma hora a gente fala disso se vocês quiserem. Mas o fato é, esse LPS, esse trumpet, por exemplo, que está lá embaixo e está muito inflado, você na hora de colocar ele no seu aquário, faça a acomodação paulatina. Não jogue ele direto lá para cima
Ou, muitas vezes, como o seu aquário é menor que o da loja, tem uma altura menor que a bateria, às vezes, da loja, o que você faz? Você taca ele lá no substrato, lá no cascalho, mas o seu cascalho, proporcional à coluna de água da loja, é muito menor. Teu aquário tem 40, a loja tinha uma bateria de 50 e os corais ficavam no berry bottom lá. Então, procure observar a potência, a qualidade da luz que o coral que você comprou está e a profundidade, a que altura ele está. Mais uma coisa, o fotoperíodo. Procure perguntar ao dono da empresa, ao dono da loja, quantas horas, quanto tempo fica aceso a loja dele, a lâmpada da bateria dele, onde o coral estava. Porque um choque de fotoperíodo muitas vezes, olha, muitas lojas, maioria, não passa de 8 horas de luz, 9 horas de luz. E tem muita gente com 12 horas. Eu estou cansado de falar aqui que você está jogando dinheiro fora. E muito, muito. 12 horas de iluminação por dia é desperdício. Então procure saber qual é o fotoperíodo e procure aproximar o seu aquário diante daquela realidade, daquele ambiente que o coral veio. Claro, há inúmeras variações, inúmeras considerações, até em relação a essa questão de potência de iluminação, tipos de LEDs que estão sendo utilizados, mas uma coisa é certa. Se você tiver um pouco de cuidado, um pouco de carinho e atenção e se informar sobre isso e puder transferir isso para a muda do coral que você está adquirindo, é um fator a menos de estresse ao organismo, trazendo mais possibilidade, mais condições desse animal sobreviver, desse animal desenvolver, crescer, né? e se multiplicar de forma favorável. Vale a pena também a gente lembrar um fator muito legal, muito importante nessa questão. É sobre como é mantida o aquário de onde o coral veio. Se esse aquário está acostumado a muita TPA, a ser alimentado, o volume do aquário que o coral veio, isso é imprescindível. Gente, lembre-se de uma coisa. Eu tenho aqui na bateria de coral da minha loja, acho que são 800 litros d'água, ok? Desses 800 litros d'água, a gente, por ser uma bateria, quando tem muitas vendas e eu tenho que colocar e tirar animal toda hora, e eu tiro a água salgada, vendo no saquinho, o que acontece? Baixa, entra água doce. Então, eu procuro, todo final do dia, eu tenho assim uma média mais ou menos de quanto eu gastei, quanto eu tirei da água salgada, e eu procuro repor isso aí, com a água salgada, né, sem controlar a densidade pela caixa repositora. Eu não boto sal, eu prefiro jogar a água salgada, ela vai evaporar e aí quando entrar a água da reposição, ela volta à estabilidade. Toda semana eu tenho o hábito de medir. Pego o meu densímetro de agulha, não uso refratômetro não, pego o meu densímetro de agulha, beleza, 1023, 22, 23, que é o que eu normalmente uso, tá fora, tá muito alto, o que é que eu faço? Deixo de colocar água salgada e vou vendendo, vou tirando, a cada 3, 4 dias vou fazendo as medições e tal. Deu uma densidade muito inferior, jogo água salgada e espero evaporar e chegar no valor adequado. Então, é muito importante você tentar descobrir sobre essa questão. Por quê? Porque às vezes o coral está num ambiente, dentro da loja, ele não costuma ficar muito tempo. É o que a gente espera, né? Um coral fica numa loja, fica numa bateria, às vezes ele fica 1 mês, 2 meses, normalmente em 3 meses ele pode estar sendo vendido. E isso não é nada diante da vida de um animal que vai durar 10, 15, 20 anos quando tudo estiver correto. Assim, é muito, mas muito importante que você tente fazer, verificar qual a densidade que esse animal veio, como eram as características, como são as características de nutrientes, que tipo de nutriente que o cara usava. Você usava só sal, você usava... E mudar a marca de sal pode ser perigoso? Pode, no sentido de mudar o equilíbrio osmótico do ambiente como um todo. E o coral vai necessitar, sim, de alguns dias. Agora, o mais importante disso tudo, para a gente fechar, é essa última frase. O coral transferido, uma vez que você soube, tomou esses cuidados, colocou na altura equivalente mais ou menos a que ele estava, mas não é essa altura que eu vou querer que ele fique. Coloque provisório ali,
espere ali umas 2, 3, 4 dias, baixe mais um pouquinho ou levante mais um pouquinho, vá migrando, vá fazendo aos poucos na medida do possível. Normalmente, hoje, os corais de cativeiro, são quase todos de cativeiro aqui no Brasil, eles têm uma capacidade de se adaptar muito bem, tá? E às vezes, só o fato de você procurar abranger o máximo possível dentro disso que eu falei aqui, já é suficiente para garantir uma boa saúde do seu aquário, do seu coral. Mas tenha isso em mente, é muito comum, para fechar, é muito comum corais morrerem. Dá o like agora que eu sei que você está gostando do assunto. É muito comum os corais morrerem simplesmente porque você não sabe esperar. O coral, ele tem que entrar no seu aquário, ele tem que passar por 1, 2 semanas, às vezes 1 mês. Isso acontece muito com ladders, né? Eles descamam, formam aquela pele, né? Como se estivesse soltando, nem descascando no verão, quando depois você bronzeia que cai a pele. Ele passa por esse, Quênia faz muito isso também. Então ele dá aquela murchada, fica feio. Depois ele renova, ele rejuvenesce, ele renasce das cinzas. Então, tenha paciência, aprenda, por favor, criatura de Deus, aprenda a esperar. Aprenda a aguardar, a observar, a não ficar botando a mão dentro do aquário. Presta atenção nos 300 e tantos, são quase 18 mil seguidores, gente. Presta atenção nos 200, 300 vídeos que tem antes desse. Vai assistindo tudo de carreirinha, melhor que Netflix. E vai, ó, like. Por quê? Porque vai fazer bem para o aquarismo mundial, não só do nosso Brasil. Ok? Suplementos, tá aí, todas as linhas de suplemento. Mês das mulheres, cupom, descontaço 40%. Curso completinho, 7 horas e meia de muita informação, tá? O livro eu já falei, Carlinhos, tá? E temos também o grupo VIP. É só entrar na descrição do vídeo, tá aqui embaixo, depois que der o like, desce, mostrar mais. Cupom de desconto tá lá, grupo VIP tá lá, WhatsApp tá lá para adquirir livros e suplementos, tá bom? Não tem como errar. Segue a gente no Instagram também e nas outras mídias sociais. Fechou, né? Fechou, Ted? Fechou, Ray? Tá me apertando. É verdade que você não tem paciência de ouvir minhas aulas? Olha para mim, rapaz. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai, mamãe. Obrigado aos meus seguidores, a minha família, a minha esposa. Muito obrigado a vocês, pessoal. Tchau e até breve. Fui, vai ter um volto. Isso aí, Ted. A gente tá indo, mas a gente volta. Tchau, pessoal.